Fala galera, beleza? Vamos para a nossa semaninha 4, se eu não me engano. E nessa semana a gente vai tratar sobre força de tração, polias e roldanas fixas e móveis, né? O seguinte, eu vou pegar aqui dois exercícios depois para a gente resolver. Um da apostila do material de vocês e um outro que não tem na apostila, porque tem uma página só com um exercício, que é o primeiro que eu vou fazer, tá? Mas, antes de resolver os exercícios, vamos dar uma breve revisãozinha no que são polias e roldanas aqui, no caso as fixas e as móveis, tá? Então a gente tem aqui a ideia de polias e roldanas, tá? A gente tem dois tipos de polias e roldanas, as fixas e as móveis. Bom, qual que é a diferença prática dessas duas? Se você for pensar assim, fixa, móvel é móvel, complica um pouco, porque ambas estão fixas em algum lugar, a polia não está flutuando. Tá? A principal diferença é que nas polias fixas, tá, elas estão fixadas, presas, em regiões que não se movem. Então, elas estão presas em pontos, em pontos, nossa senhora, tá difícil escrever hoje aqui, pontos que não se movem. Já as polias móveis, elas estão presas em pontos que se movem, tá? Então, presas em pontos que se movem, certo? E isso na prática é diferenciado como? As polias fixas, normalmente elas estão presas no teto, no chão e na parede. São regiões que você espera que não tenha movimento nenhum, conforme o sistema vai acontecendo. Já as polias móveis, elas estão presas normalmente ou em outras polias, ou nos objetos. As polias fixas, elas só alteram o sentido da força, então tem sim uma facilidade maior, porque você consegue pegar um cabo e puxar, né? É mais fácil segurar um objeto e ter que levantar. Mas essas polias fixas, elas alteram apenas a direção, alteram a direção da força. Então, você quer levantar um objeto, você não precisa fazer uma força para cima, você pode fazer uma força para baixo, para o lado, tá? Alteram a direção da força. E as polias móveis, cada polia móvel divide a força pela metade. Então vamos para um exemplo aqui. Deixa eu fazer um desenho. Aqui eu tenho o teto, tá? Aqui eu tenho o chão. Aqui eu vou ter uma polia que é fixa, tá? Presa aqui no teto. Então por isso que eu sei que ela é fixa. Eu vou ter uma cordinha passando por essa polia. Essa corda vem aqui. Peraí, muito grande. Ela vem aqui, passa por uma outra polia que eu vou desenhar, que é a polia móvel. E essa polia móvel. Nossa, tá horrível isso aqui, peraí. Tá bom, vai ser mesmo. E aqui eu tenho uma caixa pendurada. E aqui eu tenho uma pessoa que vai puxar essa corda. Certo? Bom, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Olhando só para a polia móvel, que é essa aqui de baixo, a gente dá um zoom aqui, imaginário. A gente tem, eu estou na frente aqui, mas não vai fazer diferença. A gente tem aqui uma região, que eu vou analisar a primeira polia, tá? E que forças agem nessa polia? Bom, eu tenho três forças que agem sobre ela. A força do cabo, desse lado aqui, tá? Que é uma força de tração. Como o cabo está passando pelos dois lados, eu tenho duas forças de tração, né? Uma de cada lado. E para baixo eu tenho a força peso do objeto. Se esse sistema está parado, a força para cima cancela a força para baixo.
Então essas duas forças aqui cancelam essa força aqui de baixo. Eu posso escrever isso desse jeito, aqui no cantinho, ó, que as duas forças de tração são iguais à força peso. Logo, se eu pegar essa força, esse 2 e passar para cá, eu sei que a tração é o peso sobre 2. Ou seja, a força que eu preciso fazer na corda, que é a força de tração, é metade do peso. Isso acontece por quê? Porque do lado direito do meu desenho, que é essa força aqui, quem faz essa força aqui é o teto. Se você acompanhar aqui, ó, aqui está o teto fazendo a força. E esse outro lado aqui é a pessoa que faz essa força, porque esse fio vem, né, e vem na direção da mão da pessoa aqui. Professor, mas como que o teto faz a força? Ação e reação. Você prende um objeto, uma corda no teto, puxa, faz uma força no sentido, o teto responde, reage, fazendo uma força no sentido contrário, tá? Então, basicamente isso. Tem uma equaçãozinha para poliamóvel, mas não precisa. É só lembrar de dividir por 2 para cada poliamóvel. Cada poliamóvel no sistema diminui a força necessária pela metade. Lembrando que, se você diminuir a força necessária pela metade, alguma coisa tem que compensar isso. No caso, você tem que puxar o dobro de corda. Então, você precisa fazer por mais tempo uma força menor para conseguir o mesmo efeito. Ok? Eu vou primeiro para o exercício que eu peguei do Enem, que é esse aqui, que diz o seguinte: uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica o arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo-se sozinho, sobre a areia da praia. Um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 kg. O coeficiente de atrito entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais e a gravidade é 10. Qual é o mínimo valor de polias usadas para que o Arquimedes consiga fazer isso? Primeiro, eu vou analisar a caixa, porque aqui eu tenho a força peso, eu tenho a força normal, eu tenho uma força puxando aqui, né, que é a força resultante aqui das polias, né, vou chamar de tração 1. E se a caixa, o conjunto aqui, o navio no caso, se move para a esquerda, a tendência de deslizamento é para trás, que é o atrito. Então eu preciso cancelar esse atrito. Então antes de qualquer coisa eu vou ter que achar esse valor da força de atrito. Então, aqui em cima, ó, força de atrito é μ vezes a normal, que é o coeficiente. O coeficiente é 0,8, ele passa aqui no enunciado. E a normal é igual ao peso, para esse caso, tá? Se a normal é igual ao peso e a massa é 3.000, a normal é 30.000, que é massa vezes gravidade, 3.000 vezes 10. Então, a força de atrito é igual a 24.000 newtons. Eu preciso pegar essa força e ter um efeito aqui menor, resultante de aproximadamente, cadê o valor aqui no enunciado? 400 newtons. Então, quantas vezes eu vou precisar dividir por 2 essa força, colocar polias móveis, para que eu consiga que 24.000 vire 400? Então, vamos lá. Dá para fazer de outro jeito, vou fazer aqui representando numericamente. Então, 24.000. Colocou uma polia móvel, virou 12.000. Colocou outra polia móvel, virou 6.000. Colocou outra polia móvel no sistema, 3.000. Colocou outra polia móvel, 1.500. Colocou uma outra polia móvel, 750. Colocou outra polia móvel, aqui vai dar 375. É isso, né? Newtons. Que já é menor que 400. Então, quando eu estou aqui na situação do 750, não dá certo ainda. Aqui, ó. Mas quando eu passo para o de 375, eu consigo. Quantas polias são necessárias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, eu preciso de 6 polias. Se colocar 7, também funciona, mas ele quer o valor mínimo de polias necessárias. Tá? Se você fizer isso aqui com o valor do peso, vai dar um valor errado, vai dar um valor diferente, porque nesse caso tem que ser o atrito.
Então, a partir do momento que você vence o atrito, o objeto entra em movimento. Beleza? Pessoal, eu fiquei de fazer mais um exercício aqui, mas eu só vou comentar, porque o vídeo vai ficar muito longo, que é esse aqui, tá? Força de tração. Vamos ver se dá tempo de fazer. Em uma obra, a partir de permitir... Está no material de vocês. Para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina construída com uma polia. Essa polia aqui já dá para perceber que ela é uma polia fixa, né? Ela está presa no teto. Ou seja, ela não vai alterar o valor de força. Então, vira um sistema simples aqui de análise. O objeto de massa 225 é colocado na plataforma A, aqui embaixo. Então, aqui embaixo é 225 kg. Inicialmente repouso no solo, deve ser levantado verticalmente até atingir uma altura de 4,5 metros, no movimento acelerado que demora 3 segundos. A partir daí, um sistema de freios passa a atuar, fazendo que a plataforma pare onde o objeto vai ser descarregado, lá em cima. Considerando a gravidade de 10 e os efeitos da resistência do ar, qual deve ser o valor da massa M aqui em cima, para que ele consiga acelerar nesse intervalo de 3 segundos? Eu vou fazer aqui, achei que não ia dar tempo, mas vou fazer. Antes de qualquer coisa, isso aqui é um movimento de cinemática, um estudo de cinemática, em que eu tenho movimento acelerado, tá? Por isso que eu vou usar o sorvetão, função horária da posição, com movimento uniformemente variado. Para essa caixa, eu vou esquecer tudo que está acontecendo ao redor, e eu sei que ela termina na posição 4,5, saindo do chão, que eu vou chamar de zero, meu referencial para cima é tudo positivo. A velocidade inicial é zero, então vezes o tempo, tanto faz. A gravidade que aponta para baixo é 10, isso que é negativo. Tempo ao quadrado, opa, o tempo eu já tenho, né? Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu fazer duas correções, tá, gente? Zero, o tempo é 3. A aceleração aqui não é da gravidade, tá? Perdão. A aceleração é que ela vai subir até o 4,5. Então, a aceleração eu não sei, o tempo é 3 ao quadrado, dividido por 2. Bom, esses termos aqui zero, né? Caem fora. O 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. Fica 9 igual a menos A vezes 9, né? Que é 3 ao quadrado. Então, a aceleração é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Na verdade é mais, né? Vou corrigir o sinal de novo. Por que que é mais? Porque quando eu coloquei o menos, eu estava pensando na gravidade que é para baixo. Mas aqui esse sistema está acelerando para cima. Então aqui é positiva a aceleração, tá? Só fazer essa correção. Bom, e agora? Como que eu faço para achar a massa do outro objeto? Então eu tenho o seguinte para o sistema. Eu tenho essa força que derruba o objeto, que eu vou chamar de PB, que movimenta o sistema, e o peso de A que atrapalha. Então a força-peso de B, que é a que movimenta, menos o peso de A, que é o que atrapalha, é igual à soma das massas, né? Eminho mais emão, vezes a aceleração do sistema. Então, peso de B, eu não sei porque eu não tenho a massa, então eu vou chamar de mzão vezes a gravidade, que é 10. Peso de A, 225 vezes 10, dá 2.250. Igual a soma das massas, que eu também não sei. Então vai ser 225 mais mzão. Estou na frente aqui, ó. Vezes a aceleração, que vale 1. Tá bom? Bom, como aqui vale 1, gente, aqui eu não preciso fazer distributiva, né? Que vai dar a mesma coisa. Então aqui vai ficar, ó, 10 mzão. Esse mzão daqui vai para o outro lado, menos mzão, que é igual 225 mais 2.250, que dá 2.500. Então, 9 mzão é igual a 2.500. Se eu fizer essa divisão aqui, deixa eu ver se não está cortando, não. Vai dar um pouco mais que 250, né? Vou usar a calculadora aqui para não ter erro. Então, olha só, calculadora, 2.500 dividido por 9. Dá 277,77777, tá? Se minha conta estiver certa. 2.277,7 quilogramas. Certo? A massa que deve ser colocada, 277, a mais próxima que eu tenho aqui é 275. Então, não é um exercício difícil, na verdade a polia ela aparece aqui só para mudar o sentido da força mesmo, que é o caso mais comum, pensando na mecânica como um todo. E tá aí a resolução para vocês. Beleza?
Pessoal, qualquer dúvida, me procurem, a atividade está liberada aí para vocês. Focando mais no primeiro exercício, não nesse aqui. E é isso aí. Até semana que vem. Falou, até mais. Tchau, tchau.